Olá, bem-vindos ao nosso episódio de número 5 do ParticCast, o podcast da Partic. Saúde de excelência a um clique. Hoje os nossos dois convidados aqui da área cardiovascular. Então, primeiro o Dr. Márcio Pimentel, cirurgião cardiovascular. Bem-vindo aí ao nosso podcast, Márcio. Obrigado, Leão. Prazer estar aqui com você. E o Rafael Pavão, que é médico hemodinamicista e meu companheiro de equipe aí também de hemodinâmica. Obrigado aí pela presença, Pavão. Muito obrigado a você, é um prazer estar aqui com você e com o Márcio. Hoje, principalmente, nós vamos falar nesse episódio do catéter ao bisturi, quando a tecnologia e a precisão salvam o mesmo paciente. Então, primeiro eu gostaria de se falar um pouquinho, Márcio, o que te levou a escolher a cirurgia cardíaca? A minha escolha foi precoce, né? Acho que no comecinho da faculdade de medicina eu já me interessava em especialidades cirúrgicas, né? Certo. E tinha um quê pela cardiologia. Então, acho que no meu íntimo hoje eu falo, se eu não fosse cirurgião, eu seria hemodinamicista. Certo. Porque tinha algo a ver com procedimento e cardiologia. Mas, assim, algo me motivou às cirurgias, pela complexidade, pela gravidade, por saber, assim, imaginar que, por mais difícil, longa que são as cirurgias, você ter a vida do paciente na sua mão, aquilo mexia comigo no âmbito de fazer o melhor por ele. Então, isso foi meio que tocou a minha decisão. Apertou mais a paixão ali, realmente. Falou, não, eu quero algo cirúrgico. O caminho é longo, né? Como todos sabem, a formação é bem longa, como a de vocês também são. Falei, mas isso não é impeditivo para mim. Legal, muito bom. E você trabalhou um tempo também em Rio Preto? Sim, eu fiz minha formação em Rio Preto, né? Minha graduação, faculdade de medicina. Depois fiz cirurgia geral, que hoje, dentro da especialidade de cirurgia cardíaca, não é mais pré-requisito, mas eu tive uma formação em cirurgia geral. Depois fiz cirurgia cardíaca. Depois fiquei mais um ano em transplantes e acabei sendo contratado pelo próprio hospital de base, que era o hospital da faculdade. E trabalhei lá, somando desde minha formação até 2017. Certo. E depois passei por um hospital de Barretos, fiquei lá 2 anos e meio. E acabei vindo para Ribeirão Preto, que estou aqui há 4 anos. Legal, muito bom. E o Márcio faz parte aí também do nosso grupo. Sim. Também aí, e da interação muito grande que tem da parte da cardiologia, cirurgia cardíaca e a parte de hemodinâmica aí também. Pavão, o que te motivou a fazer a parte da hemodinâmica? O que é hemodinâmica? Nossa, é muita pergunta, mas... Bom, eu não sabia o que eu queria quando eu entrei na faculdade. Eu tinha talvez aquele sonho, eu acho que é algo que fica mais no nosso âmago, que é fazer o bem e tentar ajudar os outros de alguma maneira. Eu acho que a medicina talvez veio como o melhor jeito de fazer isso. Até eu pensei em fazer GO no começo, o Leão bem sabe. Do 5º para o 6º ano, falei, não, acho que é algo diferente eu queria fazer, algo mais clínico. Já pensava um pouco mais em cardio, e aí eu fiz clínica, fiz cardiologia. E na cardiologia, a primeira vez que eu assisti um infarto com supra sendo tratado com uma angioplastia primária, ou seja, o cateterismo desobstruindo uma artéria no meio do infarto, aquilo eu falei, é isso que eu quero. Foi aí que eu decidi fazer hemodinâmica. Legal, muito bom. Márcio, o que são dentro da cirurgia cardíaca, o que são as principais doenças que são tratadas? No seu dia a dia, principalmente. Dentro do meu dia a dia, da nossa experiência aí, a principal cirurgia é a cirurgia de revascularização do miocárdio. As pontes. As pontes de safena, as pontes de mamária, de radial, que é quando tem a doença obstrutiva coronariana e que não é possível ou passível de tratar percutâneo ou medicamentoso e tem uma indicação de tratamento cirúrgico. Essa cirurgia que a gente faz, a cirurgia de revascularização. Essa epidemiologicamente é a mais prevalente no nosso dia a dia. Certo. Claro, tem outras cirurgias, mas essa é a mais. Aí entra as outras de válvula também depois, sim. Provavelmente. Troca de válvula, plastias de válvula, doenças valvares que são estruturais ou adquiridas, como infecção, endocardites. Outras doenças dos grandes vasos, aneurisma de aorta, algumas doenças estruturais como CIV, CIA, doenças congênitas que acabam sendo descobertas tardiamente e acabam tendo de tratar na fase adulta. Não, perfeito. Pavão, e o que são os principais que você trata? Porque hoje você também
responsável também para a parte de cardiopatias congênitas na hemodinâmica do Hospital das Clínicas também aqui de Ribeirão, né? O que é o principal foco hoje seu de trabalho dentro da hemodinâmica? Acho que, como o Márcio falou, a gente tem o nosso feijão com arroz, né? Então, cateterismo, angioplastia, isso a gente costuma fazer em adultos diariamente. Mas algo que eu me especializei com o tempo, hoje na cidade, no grupo que eu trabalho, e tanto no HC, em outros locais, cardiopatia congênita, acho que é o meu xodó, é o que eu mais gosto hoje. Então, as cardiopatias congênitas são aquelas cardiopatias que você nasce com elas, com algumas doenças que vão se formar durante a formação do coração, geralmente em 3ª e 8ª semana de gestação, e vão causar problemas no músculo do coração, nas válvulas, nas artérias, nos septos que dividem o coração. E aí, dependendo da necessidade de cada doente, a gente tenta tratar. Os tratamentos são alguns para o Márcio, alguns para cirurgia e alguns podem ser feitos por cateterismo. Uhum. Acho que os principais, talvez, o mais comum seja a comunicação interatrial, CIA, né? Que é um procedimento relativamente simples, muito seguro, feito por cateterismo com oclusão com prótese, por exemplo. Uhum. Que é a comunicação, então, entre lado direito e lado esquerdo, que não deveria existir, né? Exato. Tem e um acaba septo, existindo ali por algum outro motivo. Exato. O septo que divide, a parede que divide o ato direito e esquerdo, ele não termina de se fechar completamente e a gente fica um orifício ali. Um orifício que passa sangue do lado esquerdo para o direito de uma maneira não habitual, isso não era para acontecer. Lógico que a gente tem pequenininhas que não vão ter problema, mas quando existe essa passagem de sangue e ele é grande, as câmaras direitas vão recebendo muito sangue, vão aumentando, isso é um indicativo da gente fechar. Uhum. E qual que é a diferença ali quando você fala cateterismo e angioplastia, para o pessoal entender? Vamos lá. O cateterismo é um exame diagnóstico, então é um exame que nós vamos fazer, seja pela artéria do braço, artéria da perna. A gente vai levar um catéter até lá no coração, na boca das artérias do coração, e a gente injeta contraste. E a gente vê o que está acontecendo. Isso quando a gente faz coronariografia. A gente também pode ver válvula, a gente também vê ventrículo, né? O batimento. Mas, basicamente, é um exame diagnóstico. Eu vou olhar e ver o que está acontecendo. Uhum. Angioplastia, o próprio nome diz, é uma plastia, é um conserto ali do vaso, ângio. Então, já se passaram muitas décadas que isso se começou. Mas hoje, a gente praticamente não se fala em angioplastia sem colocar um stent. Então, basicamente, eu vou tratar uma obstrução do vaso colocando um stent para abrir e manter o fluxo desse sangue. Perfeito. E muitos desses, quando a gente faz a parte do cateterismo, principalmente os congênitos, grande parte é para examinar, mas que vai passar e depois o tratamento é cirúrgico, né, Márcio? Independente, às vezes, de idade. Então, Sim. tem de qualquer tamanho ali, geralmente, ali também, né? A gente se vale muito dos exames que vocês fazem, né? Sem os exames diagnósticos dos cateterismos, a cineangicoronariografia, a ortografia, a gente fica no escuro, porque a gente vai para uma cirurgia baseado nos exames que vocês fizeram e aquilo para nós é como se fosse o roadmap nosso, né, para onde vai a nossa intervenção. Como você diz, tanto nos adultos como na criança, raramente a gente vai para uma cirurgia sem um cateterismo, sem um exame. Sim, vai ser o mapa ali para ter uma ideia depois como é que é a técnica que você vai fazer para corrigir aquilo. Sim, né? a própria cirurgia mais prevalente nossa, que é a revascularização do miocárdio, eu vou com o exame na minha cabeça. Eu estudo a cirurgia antes, eu filmo na minha cabeça, na minha memória, as artérias, as dobrinhas que elas fazem, para onde está a obstrução, o ramo que solta, porque ali, na hora, eu vou ter que ter as duas projeções, o coração, as artérias que eu visualizo e a imagem que vocês nos trouxeram através dos exames, para poder intervir no ponto certo. Perfeito. Em relação hoje às tecnologias, qual o impacto aí? A gente pensando em cirurgias minimamente invasivas, robótica, várias técnicas também chegando. Sim. O que você acha que é o impacto hoje dessas tecnologias dentro da cirurgia cardíaca, Márcio? Olha, isso acho que vai revolucionar muito. Eu hoje olho como um brasileiro dentro de uma situação do Brasil, né? Isso vem crescendo muito, como cresceu, por exemplo, a TAV, que era
uma coisa que era um pouco remota quando veio para nós, achou que nunca ia chegar. Isso não é para o brasileiro, isso não é tecnologia. Hoje é realidade. Uhum. Então, eu acredito que a questão das cirurgias minimamente invasivas, como robótica, isso acho que vem para ficar, como veio para laparoscopia. Sim. Na cirurgia abdominal. Tanta gente falou que isso não ia desenvolver. Hoje a laparoscopia... A maioria de tudo, né? Toda cirurgia abdominal, a maioria, sempre que possível, é laparoscópica. Perfeito. Eu acho que na torácica isso também vai chegar. Uhum. Então, na parte pulmonar isso já é muito comum, né? Nas ressecções de nódulos, nos cirurgiões torácicos, mas na cirurgia cardíaca isso vai acontecer. O que eu entendo ainda um empecilho é a circulação extracorpórea. Certo. Porque isso é um momento da cirurgia que é o mais delicado possível e que a gente tem que ser o mais rápido possível. Uhum. Então, isso dentro de uma curva de aprendizado, de um desenvolvimento da técnica, tanto dos materiais quanto das pessoas que praticam, isso vai demandar tempo. Então, isso acho que ainda é um fator que nos segura um pouquinho no desenvolvimento. Mas acho que isso não tem como segurar. E já que você falou aí, só para o pessoal entender, o que é a circulação extracorpórea? Circulação extracorpórea, geralmente, a maioria, eu diria 90% das cirurgias cardíacas, para não dizer na totalidade delas, a gente faz com circulação extracorpórea. As cirurgias que a gente tem que fazer, operar o motor com o motor parado. Uhum. Então, dificilmente dá para fazer as reparações com o coração batendo. Certo. Então, você precisa parar o coração. Como é que você para o coração de uma pessoa e mantém essa pessoa viva? Uhum. Então, existe uma máquina que a gente utiliza, que através de cânulas que se conectam ao coração, faz com que o sangue não passe mais pelo coração, nem pelo pulmão. Então, essa função do coração de bombear o sangue é dispensável por alguns minutos. A máquina está fazendo. A máquina vai fazer essa função. Então, ela vai fazer a função de bombear o sangue, oxigenar o sangue e manter a pessoa viva durante aqueles minutos. E nesse tempo é o que a gente usa para o coração parado para fazer os reparos. Perfeito. Depois dos reparos, essa circulação se desestabelece e o coração volta a bater normalmente. Ótimo. Então ele vai fazer o papel ali do coração e do pulmão enquanto está fazendo o serviço ali, a reparação ali mesmo, isso. Né? Ótimo. Em relação ao preparo ali do paciente, qual que é a importância desses pacientes que vão fazer procedimento, Pavão, deles passarem em avaliação antes, no seu consultório, para ser avaliado esse paciente? Eu acho que tem dois lados aí. Talvez a parte clínica e a parte mais emocional do paciente. Para quem nunca passou por um cateterismo, um procedimento, eu brinco que é igual pegar a primeira vez que você vai pegar um avião. Todo paciente vai ter medo, receio. Então, bater um papo primeiro, entender o procedimento, entender o porquê que a gente está fazendo isso, como vai ser feito, se vai ser sedação ou não, como vai ser a punção, onde vai ser anestesia. Isso deixa o paciente muito mais tranquilo. Acho que saber o que vai acontecer, ter a segurança com quem ele vai fazer o procedimento, tem que rolar essa empatia, né? Acho que é metade do caminho andado. A outra coisa é saber, lógico, o paciente está indo lá, vou fazer um procedimento. Por que você vai fazer? O que você está sentindo? Então, a clínica do paciente, sintomas, as comorbidades, ou seja, as outras doenças que o paciente tem e as outras medicações que ele usa para ver, eu tenho que parar alguma medicação para fazer, eu tenho que iniciar alguma medicação, dependendo da doença, o paciente tem uma insuficiência renal, eu tenho que me hidratar antes, depois, como é que vai ser? Então, acho que os detalhes clínicos e os detalhes, talvez, psíquicos ali são ajeitados nessa consulta pré, que é bem importante. Perfeito. Eu acho que para a cirurgia cardíaca é igual ou até mais importante nessa avaliação pré, né? Porque é uma coisa que o paciente fica mais preocupado ainda de fazer, né? Eu tô vendo que o Leon tá dando mais valor para você aqui, viu, Márcio? Não queria falar nada, não. Não, nós estamos juntos. Esse ponto é importante que você falou, Pavão. Porque, assim, cada vez mais a tendência, não só no Brasil, mas em todos os locais, é o trabalho junto da parte cardiologista, o hemodinamicista e o cirurgião isso que eu ia falar. cardíaco. Eu tenho uma certa facilidade à cirurgia cardíaca porque esse paciente nunca vem direto para nós, cirurgiões. Ele já passou por um clínico, já passou por um cardiologista, às vezes já passou por vocês que já orientaram, olha, seu caso é para ponte, seu caso é para troca de válvula. E eu tenho um cara bom para te indicar. E um cara bacana e tal. Então ele já vem preparado assim, ele já vem entendendo um pouco o assunto. Ele já chega sabendo que ele vai passar por uma cirurgia. Então para nós, assim,
Fica mais a parte técnica. Olha, você vai fazer uma cirurgia assim assado, sua recuperação vai ser desse jeito, sua vida depois da cirurgia vai ser desse jeito. Então, é mais explicando sobre a cirurgia. Porque o diagnóstico, o convencimento, a maioria das vezes ele já vem convencido. Uhum. Porque ele já passou por vários colegas que disseram a mesma coisa. Ele já vem criado ali para o procedimento mesmo. Então ele só vem querer saber como é que vai ser essa cirurgia. Certo. Agora, não, eu preciso fazer a cirurgia? Não, ele já está ciente, geralmente ele já vem assim. Convencido, né? Como é que hoje é a recuperação? Então, por exemplo, um paciente fez lá ponte de mamária e safena. Porque é uma preocupação, às vezes, que eu tenho no consultório é aquele lá, não, mas e quanto tempo que eu vou poder voltar para minhas atividades? Se eu vou ser inválido, se eu vou ter uma vida normal, isso depende de cada paciente, né? Da fragilidade dele, das comorbidades dele. Do ponto de vista técnico de uma recuperação, a gente tem uma média de estatística de tempo de hospital de 5 dias, entre chegar a operar, ficar 2 dias, 3 dias na UTI, 2 dias na enfermaria e ir para casa. Perfeito. E para casa ele vai caminhando, ele vai fazendo as suas atividades de higiene habituais. Claro que ele vai ter um repouso pós-operatório. Só que esse repouso não é uma pessoa acamada, sentada, que não vai fazer nada. É um repouso de não fazer força, de não pegar peso, de não fazer nenhuma atividade física que exagere com o risco da cirurgia. Mas ele vai ter uma vida habitual. Depois de 60 dias, ele tem uma vida normal. O que ele quiser fazer... Geralmente depois de 2 meses, então, liberado para todos os essa restrição que a gente fala dos 60 dias não é tanto do ponto de vista cardíaco, é do ponto de vista ósseo. Certo. Porque o acesso nosso é através de um corte no osso, e esse osso, como uma fratura, precisa calcificar. Uhum. Então esse é o tempo para o osso calcificar, e a pessoa fala assim, eu estou apto a pegar peso, estou apto a fazer um esporte radical, inclusive. Depois, senão tem risco do osso não cicatrizar, ter dor, etc. Uhum. Não, perfeito. Pavão, e em relação aos pacientes, porque nós temos, principalmente dentro do tratamento, quando a gente faz angioplastia, nós temos 2 grupos principais, né? Aquele paciente que vem de casa já com uma lesão que a gente vai tratar, já marcado para isso, que a gente chama de eletiva, e aquele outro que chega num quadro agudo realmente de infarto, que a gente tem... quanto mais rápido a gente fizer esse procedimento, menor a lesão que ele vai ficar. Como é que é a recuperação desses 2 pacientes? O que é a diferença de cada um deles? Vou começar pelo mais fácil, então. Vamos lá, o eletivo, né? Hoje é o paciente que, em geral, já fez um cateterismo, a gente viu que tem uma obstrução em algum vaso, e a gente programou de tratar algum dia. Então, o paciente internou para isso. Uhum. Então, é um procedimento que, na teoria, se for tudo bem, em 24 horas ele está em casa. Uhum. Alguns casos, hoje, principalmente depois da pandemia, que a gente viu que tem casos que a gente consegue dar alta rápida, um paciente que a angioplastia foi rápida, foi sem nenhuma complicação, fez de manhã, vai embora no final do dia. Então, é alta no mesmo dia. Agora, o paciente infartado é diferente, né? O paciente que veio com infarto é um paciente que tem toda uma parte clínica por trás, tem toda uma inflamação ali cardíaca, que a gente tem uma parte de músculo que estava em risco, uma parte morreu ali no infarto, e a gente está fazendo cateterismo para salvar o resto. Exatamente, se não tudo, a maior parte. Esse paciente, antes ficava, como você falou, na cirurgia, 5 dias internado. Hoje, se o paciente for tudo bem, nenhuma complicação, evoluiu bem, sem congestão, 3 dias de internação total entre UTI e enfermaria, o paciente está em casa. Não, perfeito. Além da parte da cirurgia cardíaca, você trabalha também com a parte de marca-passo e dispositivos assim, né? Sim. Quais são as principais situações? Porque às vezes o paciente pensa assim, eu estou com o coração fraco, eu preciso colocar um marca-passo. Qual que é a principal indicação de marca-passo? Tem essa ideia, às vezes, de senso comum de que coração fraco é marca-passo, né? Às vezes não é coração fraco, é coração lento, né? E às vezes a sensação do coração fraco é outros sintomas, pode ser de causa respiratória, o cansaço, nem tudo é coração. Então, quando vem para nós esse diagnóstico de implantar marca-passo, geralmente é por outras causas, outros sintomas. Uhum. Uma pessoa que teve um desmaio, uma pessoa subitamente, uma pessoa que costuma ter tontura, e às vezes nunca se mediu, mas vai ver, está com o pulso lento, 40 batimentos, 50 batimentos, mesmo fazendo atividades habituais. Uhum. Isso pode ser a pessoa que está há muito tempo, por exemplo, hoje tive um caso que a pessoa já estava assim há algum tempo e
durante a refeição, ela apagava. Uhum. O esforço. O esforço, qualquer esforço. Foi essa a história, né, desse paciente de hoje. Então, e foi ver, ela tinha batimentos de 40 batimentos por minuto. Uhum. Então, isso tem uma indicação clássica para colocar marca-passo, que a gente chama que é os bloqueios, né? Os bloqueios atrioventriculares, o BAVT, bloqueio atrioventricular total. Geralmente, a prevalência é de doença senil, degenerativa senil. Mas também tem de outras causas, né? Por infecção, por infarto, pós-procedimentos diversos, né? Então, tem várias nuances assim para se colocar o marca-passo. Então, a maioria por bloqueio da parte elétrica mesmo ali, né? É uma disfunção do sistema elétrico mesmo. Sim. O coração é uma bomba eletromecânica. Uhum. A parte mecânica pode estar perfeita, músculo, válvula, contração, só que assim, se a parte elétrica não funcionar, os músculos não funcionam. Comparo bastante como se fosse uma casa ali que tem também a parte, além da parte estrutural, a parte elétrica. Na hora que queimou o fusível ali e tal, que vai entrar então aí a parte do marca-passo. É igual o motor, parte, precisa né? do disparo da vela para ter a combustão. Uhum. Então o marca-passo, aliás, o coração depende dessa parte elétrica e mecânica. E o marca-passo vem fazer a parte elétrica, repor a parte funcional. Eu gosto mais da hidráulica. Da hidráulica. Então, em relação à hidráulica aí, Pavão, mas a interação e a importância de equipes de diferentes especialidades. O que você acha que isso muda na sua rotina do dia a dia e qual que é a importância disso hoje? É essencial. A gente sai de uma estrutura acadêmica, né? A gente se forma e a universidade talvez traga tudo para a gente, né? Então, dentro de um hospital universitário, você tem tudo. Quando a gente sai para trabalhar na nossa especialidade, você tem que buscar pessoas que você confia, que trabalha bem, com boa índole, caráter, que é o que acho que é o que a gente está reunindo aqui na Partic, né? Basicamente. Mas, por exemplo, no meu dia a dia, eu preciso ter uma pessoa que faça bem eco para guiar os pacientes, Holter, exames, angiotomografia de coronária, ressonância, e cada um deles você vai ter algumas pessoas que fazem bem o exame, que laudam bem, que tem um contato com você que vai te direcionar, olha, esse paciente que você me mandou, liga pra gente quando tem algum problema, isso é muito importante. E aí, outras especialidades, intervencionistas, inclusive, né? Por exemplo, acho que nós estamos aqui numa dupla que a gente conversa muito entre a gente e tem uma troca de paciente que é muito saudável, que é, olha, preciso da sua ajuda, tem um paciente, e o paciente se sente confortado quando você tem um diagnóstico depois do tratamento e vice-versa. Né? Então, acho que a resposta é essencial formar equipe. Eu acho que essa que, igual você falou aí, a ideia da Partic mesmo, né? A gente reunir pessoas que você confia tecnicamente, pessoalmente, para a gente conseguir oferecer o melhor cuidado ali ao paciente. E muitas vezes esse cuidado, principalmente quando o problema é cardiovascular, são problemas mais graves de saúde, onde a gente vai precisar de mais pessoas trabalhando e pensando naquele caso realmente. Né? E eu queria somar isso, por exemplo, entre nós, como a gente trabalha junto, a hora que você fala para o paciente que é seu, que ele confia em você, você fala, eu vou te recomendar uma pessoa que vai resolver o seu problema do seu exame rapidamente, que vai resolver o seu exame nessa semana, ou vai te ver no hospital ainda hoje, como a gente passa para os colegas que a gente confia, e isso acontece para o paciente, ele fica muito mais satisfeito e seguro de saber que ele está tanto na sua mão, quanto nas mãos de quem você recomenda. Porque num momento confia. Frágil ainda, né? E é um momento muito frágil né? Ter essa confiança é fundamental. Como mensagem final aí, Márcio, o que você passaria para as pessoas que estão assistindo em relação à cirurgia cardíaca e evolução e essa parte? Em relação à cirurgia cardíaca, costumo falar para os meus pacientes no consultório o seguinte, que fico às vezes com receio da cirurgia, né? Nossa, vou ter que passar por uma cirurgia. Hoje a cirurgia cardíaca é muito segura, tá? A mortalidade nos grandes serviços, como no nosso, em torno de 4%, 5%. É uma estatística até compatível com o internacional. E eu costumo dizer o seguinte, a cirurgia cardíaca, quando o paciente chega com um diagnóstico que tem que passar por uma cirurgia, ele fala, olha que bênção. Porque geralmente tem gente que não tem a possibilidade do diagnóstico. Exato. Tem pessoa que morre subitamente sem saber, ou
muitas doenças são assintomáticas, são silenciosas. E quando descobre, não dá tempo. Do infarto, uma válvula Sim. que se rompe, um aneurisma que se dilata e rompe, etc. Então, quando você tem um diagnóstico, fala, olha, a vida está te dando uma oportunidade de olhar para isso. Claro, tem o ônus da cirurgia, tem o risco da cirurgia, mas o risco já está instalado. Sim. Né? Ele não foi criado naquele momento. Não é a cirurgia que está lhe causando, a cirurgia, pelo contrário, ela vai lhe trazer talvez uma remediação disso. Uhum. E a oportunidade está sendo dada. Então, confie na vida. Talvez para os que tenham alguma fé, confie no que te trouxe a ter esse diagnóstico precoce e a oportunidade de saber e ter a chance de se tratar. Então, acho que hoje em dia a cirurgia, claro, não é inócua, Sim. não é isenta de risco, não é simples falar para uma pessoa, deita, vou te operar, mas dentro de um processo já instalado de doença, de crise. Quem já vai para isso já está num estado mais complicado, né? Acredite que hoje em dia, em grandes centros, em equipes experientes, o resultado é bom, o resultado é satisfatório e a chance de sair curado é grande. Ótimo, excelente. Obrigado aí, Márcio. Eu que agradeço. Pavão, o que você falaria de mensagens finais aí? Bom, talvez eu vá me repetir um pouco aqui em relação ao Márcio, mas acho que a área da hemodinâmica, como muitos da medicina, tem se inovado demais. Então, para muitas doenças que nós teremos ali, muitas expectativas, muitos avanços já têm acontecido, mas a gente tem muitas expectativas de que dentro de área de válvulas, de outros dispositivos, muita coisa está sendo alcançada. Então, para muita doença que a gente não tinha uma resolução, talvez a gente tenha, uma resolução talvez mais simples. E faço minhas palavras do Márcio. Eu acho que quando a gente chega para um tratamento, é porque a gente está ainda no ponto, a gente tem uma chance, obviamente, e a gente vai se tratar e vai ficar bem. Né? Os riscos, quando a gente propõe um tratamento, é porque na balança entre risco e benefício, a balança do benefício, a gente está propondo é porque o benefício é maior. Eu acho que isso a gente... ali, né? Exatamente. Esse é um ponto fundamental de todas as especialidades nossas ali, colocar na balança ali realmente. Exato. Né? Ótimo, muito obrigado a presença de vocês aí. E para quem não conhece a Partic, acesse www.partic.com.br. Todos são profissionais convidados por características técnicas e pessoais para que possa ajudar a resolver seu caso da melhor forma possível. Abraço a todos.